do seu jeito. Um ótimo dia para você, uma ótima sexta-feira para você que está aqui na Band FM. Muito prazer, eu me chamo Anselmo Brandi e a gente está junto aqui no nosso Quem Ama Não Esquece a partir de agora. Quero convidar você para participar com a gente aqui pelas redes sociais. Vem aqui no Facebook, vem aqui no Instagram da Band, mande a sua mensagem, participa com a gente, mande o seu recado, comente a nossa história de hoje. Vem aqui, curte a gente, se inscreve lá e manda seu recado, tá bom? Você pode participar também pelo nosso WhatsApp, estamos com um novo número, 11 999 91 9197, tá bom? Lá você pode mandar mensagem de texto, mas manda mensagem de voz. Comenta a nossa história de hoje, a história da Flávia. O Murilo e a Tatá vão contar a história da Flávia. E como é que as pessoas podem mudar tanto? Às vezes você tem um convívio com uma pessoa e de repente ela muda demais. Vamos ver a história, vamos lá. Na Band FM, quem ama não esquece. Até hoje eu tento entender como algumas pessoas podem mudar tanto com o passar do tempo. Como é possível alguém que você amou e se dedicou por tantos anos ficar completamente irreconhecível? Como as coisas podem mudar assim? Eu posso dizer que eu tive uma vida muito feliz ao lado dos meus irmãos e dos meus pais até uma certa idade. Claro, nós não éramos perfeitos, mas eu me sentia muito feliz e segura com a minha família, que era tão unida. Só que, infelizmente, depois de uns anos, os meus pais decidiram se divorciar. Naquela época, para mim, foi muito difícil ver o mundo que eu vivia mudar do dia para a noite. Não foi fácil me adaptar àquela nova vida, mas por sorte eu tinha um grande amigo chamado Juliano, que me ajudou bastante nessa época. Eu e o Ju nos conhecemos na igreja que a gente frequentava e apesar da gente ser muito jovem naquela época, ele já era muito responsável, porque morava e cuidava sozinho da avó. Além de ser muito responsável e maduro, o Juliano também era muito bonito e engraçado. Todas as meninas tinham uma quedinha por ele, menos eu, porque eu só via o Juliano como amigo mesmo. Só que depois de os meus pais se separarem e a gente se aproximar bastante, os meus sentimentos por ele foram mudando. Só que eu tinha medo de falar alguma coisa e de repente perder essa amizade. Até que um dia, o Juliano confessou ao pastor da nossa igreja que ele tinha cometido um pecado. Ele tinha estado com uma mulher, mesmo sem estar casado com ela. E por conta disso, o pastor decidiu afastá-lo de algumas responsabilidades da igreja para que ele pudesse parar e pensar nas coisas que tinha feito. Quando Ju foi afastado, a minha mãe passou a achar que ele não era uma boa companhia para mim. E por isso me proibiu de falar ou estar com ele. Minha mãe era uma pessoa muito devota à igreja, seguia tudo à risca, certinho. Então, se qualquer um saísse um pouquinho que fosse da linha, ela já dava um jeito de afastar toda a família da contaminação do pecado. Mas eu adorava o Juliano. E mesmo com a proibição da minha mãe, a gente continuou dando o nosso jeito para continuarmos nos vendo. Qualquer brecha, qualquer uma que a gente tinha, a gente se encontrava e passava um tempinho juntos. Conforme o tempo foi passando, eu criei coragem e aproveitei um desses momentos e confessei para ele todos os meus sentimentos. Para minha sorte, ele falou que também sentia o mesmo e foi assim que a gente começou a namorar. No começo, tudo teve que ser escondido porque minha família, não aceitava o Juliano por conta do que ele tinha feito. Até que a minha mãe descobriu. E aí ela tentou por diversas vezes separar a gente. Ela me dizia que ele não era um cara sério e que ia me abandonar.
Mas eu sabia que o Juliano não era esse tipo de homem. No meu coração, eu sabia quem ele era de verdade. Ai, se eu soubesse tudo o que ia acontecer. Depois de 5 anos, eu e o Juliano decidimos morar juntos. Nessa fase, a minha mãe já aceitava a nossa relação e deu maior apoio para isso. No começo, eu preciso confessar que as coisas não foram fáceis. O nosso primeiro ano foi uma catástrofe. Eu fiquei desempregada, o Juliano precisou ficar segurando as pontas sozinho. Mas ao longo da nossa jornada, mesmo caindo e levantando diversas vezes, a gente sempre conseguia dar um jeito de fazer as coisas darem certo. Um tempo depois eu fiquei grávida do meu filho mais velho e nós ficamos tão felizes. E depois de descobrir, a gente resolveu se casar oficialmente. Foi tudo muito, muito lindo. Alguns meses depois, o Igor nasceu, saudável, e graças a Deus, a nossa família estava se formando. A minha nova vida estava tão perfeita. Eu tinha um marido maravilhoso que me amava e nós tínhamos um filho perfeito. Era tudo o que eu sempre tinha sonhado para mim. Mas com o tempo, toda a minha vida incrível começou a desmoronar. Conforme o tempo ia passando, eu ia percebendo que o meu filho tinha algumas dificuldades motoras. Aquilo me preocupou bastante e eu achei melhor logo procurar ajuda médica. Mas mesmo assim não conseguiam fechar nenhum diagnóstico para o Igor. Só depois de alguns anos, quando eu estava grávida da minha filha caçula, foi que eu consegui uma resposta. E o meu filho? O meu filho foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, nível 1. É um baque, né? É um baque para qualquer pessoa. Como se a fase já não estivesse conturbada o suficiente para ajudar. Foi justamente nesse momento tão delicado, quando nós recebemos o diagnóstico do Igor, que as coisas dentro da minha casa mudaram. Flávia, para com isso. De novo essa história. Eu não tô estranho, é só impressão sua. É mesmo? Eu não sei não, viu? Depois do diagnóstico do Igor, você ficou muito ausente, distante. Flávia, olha aqui, meu amor. Eu já te disse. Tá tudo bem. Desculpa se eu pareço distante, eu vou tentar melhorar. Mas eu te prometo, de verdade, que não tem nada. Deixa de pensar nessas coisas, tá? Não vai fazer bem pra gente. Eu tentei. Eu juro que eu tentei me convencer de que meu marido não estava agindo de uma maneira estranha. Mas não tinha como não notar que era óbvio. O Juliano trabalhava prestando serviços a uma rede de clínicas no setor de TI. E às vezes ele precisava passar alguns dias fora, viajando para instalar os programas nessas clínicas. Isso era normal. Mas com o tempo, ele passou a ter que fazer muitas viagens. Mais do que o de costume. Até aquela época, eu e o Juliano tínhamos uma relação saudável, de confiança. Mas aquele jeito dele começou a me despertar alguma coisa. E para piorar, um dia, eu vi de relance uma notificação de mensagens de uma mulher no celular dele. Eu tinha todas as senhas do meu marido. Mas eu nunca tinha sentido vontade ou necessidade de ver nada. Só que depois de tudo aquilo, a minha intuição me disse que eu tinha que ver o que eram aquelas mensagens. Então, quando eu tive uma oportunidade, eu peguei o celular do Juliano e eu vi as conversas com aquela mulher. Realmente não tinha nada demais. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, era estranho. Apesar de começar a perceber alguns sinais, eu não falava nada porque eu não tinha nenhuma prova concreta e poderia ser só uma paranoia da minha cabeça, não é?
Até que em uma madrugada, quando meu marido foi tomar banho, o celular dele começou a tocar insistentemente e eu peguei para ver o que era. Era ela. Era a mesma moça. Mas dessa vez ela estava ali dizendo que amava o Juliano e que não via a hora de encontrar com ele no dia seguinte. Nossa, quando eu li tudo aquilo, eu fiquei tão brava, tão decepcionada, tão triste com tudo isso. Eu não queria brigar. Mas eu respondi a mensagem dizendo que eu era a esposa do Juliano, que nós estávamos juntos há 18 anos e perguntando se eles estavam tendo um caso. Eu sei que isso estava na cara, mas uma parte de mim não queria acreditar naquilo, entende? A mulher respondeu que eles não tinham nada e que ela tinha se enganado. Quando ele saiu do banho, eu perguntei para ele sobre ela. Mas ele também disse a mesma coisa, que não tinha nada com ela e que ele nunca me trairia. Como eu não queria acreditar que meu marido realmente estava me traindo, eu preferi deixar aquela história de lado. Eu sei que eu não deveria, eu sei. Mas naquela época eu estava tão triste com o rumo que meu casamento tinha tomado. Era muita coisa acontecendo. Tinha o meu filho, tinha tudo. Eu sabia que o meu relacionamento estava afundando mais e mais a cada dia. Mas eu não queria. Eu não queria. Eu não tinha forças para sair dele. Só que, com essa minha atitude de praticamente fechar os olhos, o meu marido foi ficando muito tranquilo e acomodado. E passou a sair e a viajar ainda mais. Ele nem se dava mais ao trabalho de criar histórias para me enganar. Eu sofria tanto com aquela situação. E mesmo assim, demorou muito até eu ter a coragem para colocá-lo contra a parede. Meu amor, por favor, eu não quero me separar de você. Eu te amo, entendeu? Mas você acha que a gente tá bem desse jeito? Quer dizer, eu não sou idiota, Juliano. Você pode dizer que não, mas eu sei que as coisas não são como antes. A gente perdeu o brilho. Você se perdeu da nossa família e tá encantado com um novo mundo por aí. Não, amor, pelo amor de Deus, isso não é verdade. Eu amo você e os nossos filhos. Eu já te disse, eu não tenho e nunca tive nada com ninguém. Desde que a gente ficou junto, nenhuma outra mulher na minha vida, é verdade. Por favor, acredita em mim. Mesmo sabendo da triste verdade sobre o meu casamento, eu ainda não estava pronta para dar o passo que eu precisava. Dar o passo do basta. Eu não conseguia. E por isso eu continuei com o Juliano, mesmo vendo que tudo estava ruindo à minha volta. O problema é que quando as coisas ficam ruins, a gente nunca mais consegue confiar. E um dia, quando eu li mais alguns e-mails do meu marido com aquela mulher, eu não aguentei mais. Naqueles e-mails eles falavam coisas feias sobre mim, muito feias. E aí eu finalmente decidi pôr o Juliano para fora de casa. Ele tentou argumentar e eu não queria brigar, mas eu mantive firme a minha decisão. Eu estava cansada, eu estava exausta, eu estava farta de aguentar aquela palhaçada debaixo do meu nariz. Naquele dia o Ju saiu de casa sim, mas ele não desistiu de mim. Flávia, por favor, deixa eu voltar pra casa, vai. Eu tô morrendo de saudade de você, das crianças. Agora você tá arrependido. Arrependido, Juliano. Tinha que ter pensado nisso antes de começar a ter um caso com uma mulher. Pelo amor de Deus, Juliano. Eu sei que eu errei, você tá certa. Eu errei muito. Mas eu peço perdão. Olha, eu peço perdão por tudo que eu fiz. Peço perdão a você, as crianças. Fazer vocês passarem por isso. Vocês, por favor, tentem entender. Vamos passar uma borracha por cima de tudo isso, vamos recomeçar. Eu sei que se a gente quiser, ninguém consegue nos derrubar. Não conseguiram quando a gente era mais novo e não vão conseguir agora. Flávia, por favor, mais uma vez eu te imploro. Eu sei que você me ama. Você também
é o meu amor verdadeiro. Vamos superar tudo isso. Por favor, me dá uma chance. Eu sei que podem até dizer que eu fui fraca, mas eu decidi perdoar o Juliano, sim. Eu decidi recomeçar do zero com ele, porque apesar de tudo que ele tinha me feito passar, eu o amava tanto. Ele era o grande amor da minha vida. E o que eu ia fazer? No começo, quando ele voltou para casa, ele ficou dormindo no sofá. Mas aí, aos poucos, ele foi reconquistando a minha confiança, até que nós ficamos juntos para valer. E tudo voltou a ser maravilhoso. Eu acreditava que tinha conseguido o velho Juliano de volta, aquele Juliano por quem eu me apaixonei, aquele que existia antes da gente descobrir o diagnóstico do nosso filho. Mas aí um dia, infelizmente, eu descobri pelas redes sociais que o meu marido não tinha voltado a ser aquele homem maravilhoso, coisa nenhuma. Mesmo voltando para casa, ele continuou tendo um caso com aquela mulher. E pelo que eu vi, não era só um casinho, não. Eles estavam mesmo juntos há muito tempo. O Juliano frequentava a casa dela, convivia com a família dela, os pais. Era uma coisa séria e assumida para várias pessoas. Apesar de muito decepcionada, pelo menos, depois disso eu consegui ter forças para terminar tudo definitivamente. Eu tinha ido até o fim. Até o fim, eu tinha tentado de tudo, eu tinha me doado. Eu fiz a minha parte, sabe? Eu lutei pela minha família, eu lutei muito. Eu não saí daquele casamento com a sensação de que eu poderia ter dado mais, sabe? Isso pelo menos eu tenho certeza. Eu e o Juliano nos divorciamos e atualmente ele mora com a ex-amante, que agora é atual. Já eu vivo pelo meu trabalho, pelos meus filhos também. Se eu disser que eu tô muito bem, é mentira. Eu ainda tô me recuperando de tudo. Aprendendo a viver depois de quase 20 anos vivendo ao lado dele. Eu admito que não é fácil, mas eu também não deixo de acreditar que dias melhores virão. Já doeu, mas hoje não dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. O nosso amor calejou, apanhou que cansou. Na minha cama cê fez tanta falta que o meu